Então, gravando, começando a nossa aula de número 8, a nossa última aula, né, a oitava aula, não tão menos e nem tão mais importante que as outras, porém é essencial. Tanto que hoje eu preciso ter um papo mais direto com vocês, então não vou ter uns slides, porque os slides meio que vocês acabam focando muito no slide, perde foco. Então, a gente vai falar assim direto, papo a papo, porque eu preciso que vocês se conectem àquilo que eu vou estar explicando. Quando a gente começa no mundo do empreendedorismo, existe uma coisa muito, mas muito importante, que não é o dinheiro, que vai pesar muito contra e a favor de você. E essa coisa se chama inteligência emocional. Tudo bem, parece óbvio. Só que quando a gente fala inteligência emocional, as pessoas olham para isso de um jeito muito leviano, olham para isso de um jeito muito superficial. E, na verdade, a inteligência emocional que a gente precisa é para lidar com o nosso pior inimigo. E esse pior inimigo dorme com você todos os dias e é você mesmo. Nós seremos as pessoas mais dificultadoras da nossa jornada. A gente vai ser a pessoa que vai mais colocar empecilhos na nossa jornada. Por mais que a gente diga que não, e não vai ter mesmo apoio de familiares durante esse trajeto, não vai ter apoio de amigos, porque não vai, talvez tenha uma vez ou outra, mas na maioria das vezes não vai. A gente fala que o empreendedorismo e o caminho da sabedoria são caminhos muito solitários. E faz parte, é assim, não tem como mudar isso. Então, ou a gente aprende a entender e compreender essa jornada, que ela é solitária, ou então você vai ficar o tempo todo buscando apoio aonde não vai achar. Porque o único apoio que a gente tem nesse trajeto é o seu mesmo. Então, imaginem, se você é o seu único apoio, se você é a sua única estrutura, imagina como o seu emocional tem que estar preparado para embarcar numa jornada nova. Porque a pessoa que não vai levantar cedinho de manhã para fazer acontecer vai ser você. A pessoa que vai falar que não vai dar certo vai ser você. A pessoa que não vai se dar disciplina e foco vai ser você. Então, o seu pior inimigo em qualquer projeto, em qualquer jornada, em qualquer caminho, em qualquer desejo, ainda coloco mais o desejo, sempre o seu pior inimigo vai ser você. Porque a gente vai o tempo todo buscar motivos e oportunidades para justificar que aquilo não vai dar certo. E a gente faz isso com tudo, não só com o trabalho, mas com relacionamentos, com projetos pessoais, com decisões pessoais, com coisas suas particulares, da sua vivência diária. A gente faz isso o tempo todo. E por que raios nós fazemos isso? E é isso que eu quero que vocês entrem em profunda reflexão hoje. A gente faz isso porque nós fomos treinados assim. Credo, quem treinou a gente? A vida treinou a gente assim. E cada um recebeu um referencial de vida diferente. E é aí onde vocês precisam prestar muita atenção. Porque dependendo do seu referencial, ou tudo vai dar muito certo, ou tudo vai dar muito errado. E eu digo isso porque todos os dias eu lido com vários e vários alunos, muitos deles com um potencial gigantesco, um mega de um potencial, mas eles estão o tempo todo se boicotando, inventando desculpas para si mesmos de por que não continuar ou por que não se esforçar até dar certo. E às vezes a pessoa até quer, porque desejos, querer, a gente tem mesmo, a gente tem o tempo todo. Lógico que a gente quer que tudo dê certo, lógico que eu quero ganhar mais dinheiro, lógico que eu quero encontrar o amor da minha vida, é lógico que eu quero dar uma guinada na minha prosperidade, é lógico, todo mundo quer. Mas nem todo mundo vai estar preparado emocionalmente para lidar com o preço disso. E às vezes o preço é alto. E sabe por que é alto? Porque a gente precisa ter merecimento disso. Se eu te der
algo, imagina, vamos comparar com dinheiro, as pessoas entendem bem com exemplos de dinheiro. Se eu te der 1 milhão agora, vou falar, ó, esse aqui é seu. Você vai ficar feliz? Claro que vai ficar feliz. Claro que você vai ficar feliz. Não tem como. Mas e agora? Imagina você ter uma ideia supimpa, você teve uma ideia assim, do nada, assim, nossa, eu tive um start, né? Como se diz? Tive um insight. E saber que do seu insight e do seu movimento saiu 1 milhão. Qual vai ter mais valor para você como pessoa? Aquilo que saiu e surgiu a partir de você. Aquilo que veio da sua obra, da sua criação. Aquilo que veio do que você produziu. Então, a gente quer coisas, mas às vezes a gente não tem o equilíbrio para sustentar esse querer. E eu preciso que vocês olhem aonde começa esse estrago, porque amanhã e depois, boa parte dessas, sei lá quantas, 60 e poucas pessoas que estão nesse grupo, e uma boa parte acompanha só no gravado, vai desistir de tudo que aprendeu aqui. Simplesmente vai aguardar por um tempo na cabeça, vai refletir, e daqui a 2 semanas tudo vai voltar ao normal, tudo vai voltar na mesmice, tudo vai voltar ao que era antes. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu sustentar o aprendizado. Aprender, qualquer pessoa pode. Ter conhecimento, qualquer pessoa pode. O difícil é sustentar esse aprendizado, é aplicar esse aprendizado diariamente. O difícil é a gente conseguir pegar todo aquele conteúdo e viver aquele conteúdo. Às vezes as pessoas me perguntam, Nath, eu sou a professora, gestora e fundadora do Terapia Global. Você não tem medo que todas essas pessoas se formem e talvez não façam um bom serviço? Eu falo não. Sabe por que não? Porque boa parte delas vai se formar, mas um numerinhozinho desse tamanho vai aplicar. E por que que só um númerozinho desse tamanho vai aplicar? Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Porque nem sempre todo mundo está disposto a pagar o preço daquilo. E o preço mais caro que a gente paga é o se propor. E aí parece algo bobo que eu estou falando, mas olha que profundo. Quando eu me proponho a algo, eu vou ter que me expor. Você vai ter que se expor. As pessoas vão saber das suas intenções. E as pessoas vão julgar as suas intenções. As pessoas vão saber dos seus sonhos, que para você às vezes é uma vitória, mas que talvez o vizinho, o outro fulano, ou talvez o outro fulano venha falar que você está viajando. Então, quando a gente entra em algo que acredita, a primeira coisa que a gente vai ter que lidar é com exposição. Ah, mas meu produto não precisa mostrar o meu rostinho, não importa, você é o gestor por trás do produto. As pessoas vão te julgar o tempo todo. E não só vão te julgar, como elas vão te criticar o tempo todo. E aí vem coisas interessantes. Quem mais vai te criticar são pessoas que não construíram nada. A famosa crítica construtiva geralmente vem de pessoas que não construíram nada. Então é aí onde a gente começa a ter que trabalhar a inteligência emocional para perceber, mas poxa, se essa pessoa não fez o que eu estou fazendo, então será que dá para eu levar em consideração o argumento dela, o que ela está me dizendo? Ou então tem gente que vai falar para você, olha, esse aqui não é o momento, não faz isso agora não. Ou então gente que vai falar assim, para que você vai desistir do seu trabalho para começar algo incerto? Mas a vida toda é incerta. Vocês estão vivos agora. Quem garante que amanhã você vai amanhecer vivo? Você pode ter um aneurisma enquanto dorme, um derrame enquanto dorme. Eu sei que é trágico, mas é verdade. E isso independe de idade. E eu descobri que independe de idade porque meu irmão infartou dormindo com 20 anos, sem nenhum histórico cardíaco. Sem nenhum histórico cardíaco. Não morreu, tá, gente? Tá vivo. Mas sem nenhum histórico cardíaco. Por que eu pedi para vocês assistirem o filme da Madame CJ? Fenomenal. Porque aquela mulher comeu
pão que o diabo amassou, por várias situações diferentes, não só pela pobreza, pela cor, mas por toda a situação dela. Mas ela foi lá e deu a cara a tapa. E por que ela deu a cara a tapa? Porque ela já tinha sofrido o suficiente. Quando a gente sofre muito, quem acha que isso é como se diz, é um atraso, né? Ah, mas eu tô um degrau a mais ou menos, né? Porque minha vida é muito sofrida. Não, se sua vida é muito sofrida, na verdade você está um passo à frente. Sabe por quê? Quem sofre muito não tem mais medo de sofrer. Então, quando a Madame CJ lá no filme se joga de cabeça no negócio dela, que todo mundo debochou dela num primeiro momento, que os homens não deram atenção para ela, porque ela estava num momento do mundo que era muito machista, e tudo que aconteceu com aquela mulher, por que que ela prosseguiu? Por que que ela insistiu? Porque ela já tinha passado muita dor na vida dela. E como ela já tinha passado muita dor, todo aquele perrenguezinho que é normal de um primeiro negócio, ficava fichinha. Então, ela podia fazer aquilo tranquilamente, ela poderia passar por muitos mais perrengues, porque a vida dela foi muito mais dura do que aquilo. Então, quem teve aí já um histórico de vida cheio de perrengue, vai por mim, isso é um ponto positivo. No mundo do empreendedorismo, isso é um ponto positivo, porque quer dizer que você já tem dor suficiente, você aguenta mais, ou você persiste mais. Mas nem é esse o foco da aula. O foco da aula é entender como e por que você desiste. Como eu desisto? Do nada, é como se, eu não consigo e pronto. Ou então você pensa, isso não é para mim. Quando pensam, isso não é para mim, você já desistiu. Ou quando você pensa, não, acho que esse formato eu não quero, é porque você já desistiu. Tudo que aquilo que você aprende, você renega de alguma forma, é porque você já desistiu. E por que que você já desistiu? Porque seu cérebro está reprogramado para desistir o tempo todo. Porque você já fez isso várias e várias e várias vezes, em várias situações da sua vida como um todo, desde criancinha. Então, por exemplo, tudo começa lá no começo, obviamente, tudo começa no começo, é óbvio, né? Onde é o começo do ser humano? Lá na barriga da mãe, certo? Começamos lá na barriga da mãe. Virei um serzinho. Sistema nervoso central se forma no terceiro mês de gestação da mãe. Aqui, a partir daquele momento, tudo na sua cabeça é registrado, tudo. Tudo que acontece no mundo é registrado. E a título de curiosidade, não sei se vocês já perceberam isso, mas o seu modelo mental, a sua maneira de pensar, existe antes mesmo de você nascer. O seu modelo mental, o seu mindset, existe antes mesmo de você nascer. Você já é uma pessoa com um modelo mental formatado antes mesmo de nascer, porque você vai receber toda a carga de aprendizado, valores e crenças do seu pai e da sua mãe. Então, assim que você nasce e assim que você começa a se desenvolver, você vai receber toda a informação do seu pai e da sua mãe. Então, seu primeiro modelo mental é formatado a partir dessas duas pessoas. E se você foi criado só por uma, então só por uma. E se você que foi criado por um e pelos avós, então conta os avós também. A questão é, o seu modelo mental corresponde exatamente ao modelo mental da sua família. Então, quando você quer perceber quais as dificuldades que você vai ter, olhe com atenção para a sua família, porque a gente só reproduz aquilo que a gente experiencia. E as principais experiências ou aprendizados da vida são dentro de casa, são com as nossas famílias. Então, por exemplo, você foi criado com dois pais que a vida inteira te incentivaram a prestar um concurso público para você ter um emprego estável, porque isso é o mais seguro, porque é o melhor, porque os seus pais entendem que assim você vai ficar bem, etc, etc. Agora imagina você a vida toda sendo treinado, porque é um treinamento, para o quê? Achar um emprego fixo, de preferência de concurso, e ficar estável. Ficar estável, preste atenção, ficar estável é crescer? Não, é ficar estável. O ficar estável é para o resto da vida. Por isso vocês veem pessoas que são funcionárias públicas, eu conheço várias,
que viveram a vida toda dentro de um funcionarismo público e construíram super pouquinho. Por quê? Porque elas estão estáveis. Não tem como você sair do estável. Se você está estável, não tem como sair do estável. Não tem como construir mais do que aquilo, porque é aquilo e acabou. É aquele XPTO, acabou. Então, se você vem, por exemplo, com um complemento mental de que o seguro é ter um emprego fixo, toda vez que você for tentar criar algum negócio próprio, você vai boicotar. Você vai achar 1 milhão de motivos, sem perceber, você vai achar 1 milhão de situações que justifiquem para o seu cérebro que aquilo não é uma boa ideia. Então, na primeira escorregada, na primeira perda de vendas, na primeira dificuldade, seu cérebro vai falar assim, tá vendo? É muito mais tranquilo ter um trabalho estável. Então, prestem atenção o que vem lá de trás. Você é a formatação de toda uma história familiar. Você não é cru e puro e nu e eu me criei. Isso é fantasia, você não se criou. Você não é um ser totalmente independente. Não, você é um resultado. E o resultado de uma longa história familiar, que não entra só os seus pais, mas entram seus avós, mas entram seus bisos. Quando você começa a puxar todo o histórico deles, você começa a perceber que a sua vida é só mais uma repetição do mesmo. Então, quando a gente vai tentar coisas fora de um padrão, fora daquilo que eu aprendi a vida toda, vai ser bem difícil, porque você vai ter que lidar com a sua própria mente. A sua mente vai te mostrar de várias formas diferentes que aquilo não é para você. Se você vem de uma família tradicional, onde o emprego fixo é hipervalorizado, onde os negócios paralelos não são bem vistos, onde você sabe que se você falar que você vai empreender, você vai receber uma crítica, onde já se viu, isso é absurdo, vai investir dinheiro nisso para quê? E por aí vai. Eu sei todas as frases de cor, tá, gente? Eu vim de uma família tradicionalista. Entre outras várias coisas. E aí começa a segunda etapa do difícil. Ok, então temos lá todo um padrão de crenças que eu estou herdando de toda uma história familiar, a qual está reverberando o tempo todo na minha mente, eu querendo ou não, e isso é independente do seu querer, vai ficar reverberando na sua mente. A segunda parte difícil são as relações. Olha, trabalhar por conta ou trabalhar, na verdade, de forma geral, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de emprego, ele se baseia em relações. Então, se você trabalha num ambiente, numa empresa, etc., qual é o seu papel ali? Saber se relacionar com os outros colegas e executar a sua função. Se você trabalha por conta, você tem que saber se relacionar diretamente com o seu cliente e fazer a sua função. Se você trabalha como líder, você tem que saber liderar, tá? Saber se relacionar com as pessoas que ali você tem que tem que te seguir. Então, o trabalho como um todo, ele envolve relacionamento. E relacionamento é uma coisa tão importante, que ela vai reverberar em todos os campos da sua vida. E se um tiver estragado, que é o principal, que é a relação de origem, todos os outros vão estragar. Então, por exemplo, suponhamos que você lá pequenininho, quando era pequeno, você teve, sei lá, uma mamãe, não teve papai. Vamos dar um exemplo só de mamães, que é mais comum, né? Tem muita mãe solteira no Brasil. Você teve lá uma mamãe sozinha, que teve que trabalhar sozinha e lutar sozinha. Ok, realidade da grande maioria. E essa mãe teve que ficar muito ausente para poder trabalhar tudo o que tinha que trabalhar e dar conta da casa, das contas, né? E de manter todo mundo alimentado. Para a mãe, ela sabe que ela está dando o melhor dela, ela está dando o seu máximo. Mas e para a criança? Como é que ela enxerga isso? A gente tem imaturidade quando nós somos pequenininhos. Eu não compreendo o mundo da mesma forma como como compreende um adulto. A cabecinha de uma criança é muito diferente da cabecinha de um adulto. O adulto entende o que está acontecendo, a criança nem sempre. E aí, se você teve toda uma infância, por exemplo, de mãe ausente, porque ela tinha que sair para trabalhar, você vai desenvolver uma carência.
E é uma carência inconsciente, uma carência que nem você vai perceber que tem. E vai ser uma carência com autoridade. Por quê? Porque a sua mãe é a autoridade mais importante da sua vida. E aí o que vai acontecer? Quando você estiver, vamos lá, imaginando, empreendendo, quem vai ser o líder? Você. Você vai ser o líder. Não vai ter uma outra autoridade, porque você é o chefe. E aí você vai sentir falta do quê? De alguém junto a você que te dê comando. Olha que absurdo. Mas como assim? Eu já quero trabalhar por conta porque eu quero ser o meu próprio chefe. Mas de forma inconsciente você vai trazer essa carência. E é quando o empreendedor, e acontece muito, quando ele começa a se sentir só numa jornada solitária. É quando ele começa a se sentir que parece que ele está patinando, patinando e não sai do lugar. É quando ele começa a perceber que o caminho é muito sozinho, é muito solitário, e ele não suporta isso. E não porque seja impossível, porque não é, mas simplesmente porque ele está trazendo uma carência lá de trás. Um outro exemplo, para quem teve o pai ausente, o pai representa a força da vida. Tudo aquilo como eu devo me posicionar, correr atrás dos meus objetivos, correr atrás das coisas, sabe? Toda aquela força, aquele potencial, a gente herda da figura do pai. Quando o pai, por algum motivo, não esteve presente, ou porque ele foi embora, porque ele faleceu, ou seja lá o que aconteceu, se por algum motivo esse pai não esteve presente, eu não sei como correr atrás desse objetivo, eu não sei como correr atrás da vida, eu não vou saber como eu faço aquilo. Porque de forma inconsciente a gente associa o correr atrás dos sonhos, correr atrás dos nossos projetos pessoais com a figura do nosso pai. Se o seu pai não estava ali presente, você vai se sentir a pessoa que, sabe, aquela pessoa que parece que começa tudo e não termina? Eu começo, mas não consigo seguir adiante. Ou então eu dou o primeiro passo e dou três para trás. Porque vai faltar um referencial. Então, você está me dizendo que por causa disso eu não vou crescer na vida? Não, graças a Deus você é adulto. Graças a Deus você é adulto. Você consegue dar a volta por cima disso. A questão é que você precisa ter consciência de que isso está acontecendo. Se algum dia na sua infância você sofreu um bullying, por exemplo, você vai morrer de medo de crítica de cliente. Você vai morrer de medo de crítica de concorrente. Você vai morrer de medo que as pessoas não gostem do seu trabalho. Se por algum momento você se sentiu abandonado quando você era pequeno, você vai reverberar isso no seu negócio. Se você por algum momento acreditou que não era importante o suficiente, às vezes teve uma vida muito turbulenta com os pais, né? Alguns pais às vezes falam coisas que deixam a gente ferido para o resto da vida. Se você tiver alguma dor interna que você não resolveu com a sua família de origem, principalmente pai e mãe, você vai trazer isso para a sua vida de hoje. E não só vida profissional, mas vida amorosa, vida pessoal, vida social, tudo. Sabe aquelas famosas cagadinhas que a gente faz, falando, nossa, eu dei uma bola fora ali? Você está trazendo essa informação de antes. Você não deu uma bola fora ali por um acaso, mas de alguma forma algo despertou em você algum sentimento reprimido, algo despertou em você algum referencial que estava reprimido ou escondido. Nossa, mas acontece com tudo o tempo todo. E sabe por que o tempo todo? Porque desde o terceiro mês de gestação da sua mãe, seu cérebro começou a funcionar e a guardar todo e qualquer tipo de informação. A sua cabecinha racional acordada, ela esquece, graças a Deus, né? Mas a sua mente inconsciente, que é onde fica a maioria das nossas memórias, não se esquece, está lá guardado. E sabe quando você consegue abrir esse baú de memórias inconscientes? Quando você dorme. Por isso que às vezes a gente tem uns sonhos meio malucos, que não faz sentido, que não orna, porque na verdade ele começa a pegar um monte de informação que está lá registrado, junta tudo e monta um sonho maluco.
Então, a gente tem tudo isso guardado. Quanto mais ferido você foi lá atrás, mais vai reverberar de forma complicada, dificultosa, nem sei se existe essa palavra, negativa na sua vida de hoje. Principalmente relacionamento, principalmente trabalho. A forma como você se comporta hoje é um reflexo do que você aprendeu lá atrás. Só que, como eu disse, graças a Deus nós somos adultos. Dá para mudar isso? Claro que dá. Só que você vai precisar estudar. Ah, eu não quero estudar. Então você vai precisar fazer terapia. Não tem outro caminho. A gente precisa começar a se conhecer. E sabe o que é interessante? Quanto mais eu me conheço, mais eu descubro quais são minhas barreiras, mais eu descubro os meus bloqueios, mais eu descubro os meus medos. Quer ver um medo absurdo que a maioria das pessoas tem? Vou falar assim, gente, vamos desligar aqui e a gente vai entrar ao vivo numa live, todo mundo vai conversar comigo ao vivo, né, ligando lá no Instagram para todo mundo ver. Tem gente que vai tirar de letra, tem gente que só de ouvir isso já dá uma palpitação no coração, porque quer ficar escondido, não quer mostrar a cara. Eu tenho vergonha. Quando você começar a sentir esses sentimentos de limitação, pare e se pergunta, mas por que eu tenho vergonha? Onde começou isso? Onde começou essa vergonha? Mas por que eu tenho tanta dificuldade em me expor? Quem me ensinou que eu não posso me expor? Ou quem foi que me deu um aprendizado tão rígido ao ponto de não permitir me tornar vulnerável? Toda vez que você se expõe com negócio, sem negócio, seja numa relação amorosa, você está se colocando em situação vulnerável. E às vezes isso não é bem visto pela nossa mente, porque eu aprendi outra coisa. Vocês querem ver uma coisa terrível que fazem sempre com as crianças e dá várias sequelas no futuro? Menino não chora, homem não chora. E aí vai criando um homem cheio de mágoa reprimida, cheia de mágoa reprimida, cheia de mágoa reprimida. E aí tem dois caminhos. Ou ele surta, e aí libera toda essa raiva num formato agressivo, violento, ou ele vai para a depressão, porque ele simplesmente não consegue se libertar daquilo e ele não pode mostrar o que ele é. Por quê? Porque meninos não choram. Quer ver uma coisa absurda também? Aliás, eu passei por isso, eu achava trash demais. Toda vez que eu caía e me machucava, minha mãe me batia mais ainda. Preste atenção, toda vez que eu caía e me machucava, minha mãe me batia mais ainda. Acho que todo mundo já deve ter passado por algo assim, pelo menos. Já pararam para pensar a gravidade disso? O que eu estou aprendendo? Se você errar, você apanha mais. E aí eu vou gerar o maior defeito, que vai mais me limitar na minha vida adulta, que é o medo de errar. E aí, como eu tenho medo de errar, eu quero ser perfeccionista. E como eu quero ser perfeccionista, eu nunca faço nada. Porque para o perfeccionista precisa existir o momento ideal. E nunca vai existir um momento ideal. O momento ideal não existe. Inventaram isso, gente. Não existe um momento ideal. Não existe o melhor momento, não existe o momento ideal, não existe a hora certa. Isso é mentira, não existe, nunca vai existir. A hora certa, o melhor momento é a hora que você quiser. Não vai ter o momento exato para isso. É a hora que você quiser. Só que se desde pequeno você já era, como se diz, condenado, já era castigado por cometer um erro, imagina como você traz isso para a vida adulta, né? Porque a gente traz essas mágoas, traz essas feridas. Poxa, se eu errar, vão me punir. Sendo que, na verdade, ninguém vai te punir, ninguém vai te punir. Mas você vem com esse referencial na cabeça, você vem com essa imagem na cabeça. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já apanhou, se machucou, porque isso era uma prática muito comum no passado. Não bastava você se ralar todo, ainda você tomava um pau quando chegava em casa. E entre outras várias coisas que a gente aprendeu. E aí, sabe qual é a parte ruim? Tudo que eu aprendo, até por volta dos 13, 14 anos, vira como referencial exclusivo da vida adulta. Olha que porcaria! Vira como referencial exclusivo.
Então, meus comportamentos de adulto nada mais são do que reflexos dos aprendizados da juventude, da infância, da minha vida infantil. Só está aprimorado, só tem agora a sua carinha, o seu comportamento, mas continua sendo reflexo do seu passado. E os nossos pais, eles se esforçaram muito para dar o que sabiam. Só que o que eles sabiam? Aquilo que aprenderam com os pais deles. E às vezes o que eles aprenderam com os pais deles também não foi lá grandes coisas. Às vezes foi até pior, eles tentaram caprichar com a gente, né? Tentaram dar uma melhorada. Às vezes eles só tinham medos e transmitiam esses medos para os filhos, para que os filhos não se tornassem alienados, bandidos e por aí vai, que todo pai tem medo, né? Tem medo de que o filho se perda na vida. E aí eles colocavam tanto medo na nossa existência que a gente cresce com medo e com mania de perfeição. Então, se você vai começar algo, a primeira coisa que você tem que perceber é o que vai me impedir de dar sequência. Porque o desejo a gente até tem, mas nem todo mundo dá sequência. Nem todo mundo consegue pôr em prática. E aí você precisa refletir, olhar para trás, mas por que raios eu não ponho isso em prática? Essa semana, acho que essa semana, uma colega de trabalho falou assim: é impressionante ver como você não, eu não gosto mesmo, tá? Não gosta de academia e não gosta de fazer dieta e tá fazendo os dois todo santo dia. Falo, sim, eu não gosto de fazer nenhum nem o outro, mas eu preciso fazer. Por quê? Porque eu preciso chegar num peso ideal, eu preciso remodelar o meu estilo de vida, e eu preciso, e se eu preciso, tem que ser feito. Se eu gosto, claro que não. É um saco. Desculpa quem gosta de academia, mas eu acho um saco. Mas eu faço porque precisa ser feito. Só que eu precisei trabalhar toda uma inteligência emocional para entender o porquê eu não gosto. E aí eu me lembrei, entre outras várias coisas que eu me lembrei, o quanto a minha mãe falava que ela odiava fazer educação física, porque ela era muito baixinha e ela nunca conseguia completar os exercícios, e o quanto ela sofria com a humilhação dos colegas, foi bem naniquinha. E ela falava assim, eu sempre sofria, e todo mundo fazia bullying comigo, todo mundo... E ela contava aquilo com tanta tristeza, que eu peguei aquilo para mim. E eu percebi, depois refletindo, que durante toda a minha vida escolar eu não fiz educação física, e eu nem sei porquê, mas eu não fiz mesmo. Porque eu tinha o quê? O mesmo ranço que ela tinha. E aí eu fiquei me perguntando o quanto esse ranço não é da minha mãe e eu, por amor, peguei ele para mim. Porque a gente ama os pais a ponto de pegar as dores deles para a gente. Se a minha mãe odeia meu pai, eu odeio também. Vocês já perceberam isso? Se ela tem raiva dele, eu também tenho raiva. A gente vê isso o tempo todo. Se o meu pai tem raiva da minha mãe, eu também vou ter raiva. A gente faz isso sem perceber o tempo todo. A gente é um reflexo. E esse reflexo acontece porque a gente ama esses pais e nem percebe o quanto ama a ponto de estar reproduzindo as mesmas coisas. Seu pai tem medo de tentar um negócio, você também vai ter. Seu pai sempre trabalhou muito duro para conseguir ter as coisas em casa. Você também vai fazer o quê? Trabalhar muito duro para ter as coisas em casa, porque é assim que você entendeu que funciona. E em alguns casos piores, vai acontecer o quê? Tem alguns filhos que vão ver os pais, né, a mãe e o pai, dando um duro lascado para conseguir manter os filhos, formá-los, terminar a escola, etc. E vai querer honrar tanto, tanto, tanto o trabalho e o suor daqueles pais, que eles não se atrevem a ter mais do que os pais, para não se sentirem soberbos. Ó que doido, olha que mente louca. Eu vi tanto o trabalho duro dos meus pais que, imagina, não vou ser um rico. Não vou ser rico, porque isso é ruim, porque rico é ladrão, porque o certo mesmo é o trabalho duro, o suor diário, aquele real contado, porque foi assim que eu aprendi. E eu aprendi que rico só dá, sei lá, só passa o pé no povo, só passa a perna.
E hoje a gente sabe como isso é mentira, graças a Deus para isso. Para alguma coisa serve esse monte de rede social, mídia social e por aí vai. Para a gente descobrir que isso é uma grande mentira. Eu precisei me libertar disso também. Quando eu entrei para o Êxito, eu sou professora associada do Êxito, eu entrei porque eu ia conhecer de perto 35 milionários. Eu precisava saber quem eram aquelas pessoas, eu precisava entender o que é aquelas pessoas, porque a gente só conhece aquilo que ouve de longe. E quando eu entro numa ONG sustentada por uma iniciativa privada, onde todos são ricos, aliás, são milionários ali, não são nem ricos, né? São milionários, eu começo a descobrir que são pessoas como a gente, obviamente, mas que todos eles têm trabalhos importantíssimos. Todos eles, a maioria, talvez 99,9%, sustenta algum trabalho social, algum grande projeto social. A diferença é que eles não precisam ficar mostrando. E eu tinha a crença de que isso não existia. Isso é um absurdo, o rico não está nem aí para ninguém. E eu precisei quebrar essa crença. E sabe por que eu precisei? Porque os meus pais falavam isso o tempo todo, que só tinha dinheiro quem fazia algo errado. Só tinha muito dinheiro quem dava um golpe em alguém. Só tinha muito dinheiro quem cometia algum tipo de corrupção. E eu cresci acreditando nisso. Eu realmente acreditava muito nisso. Até o dia que eu comecei a refletir, mas será que isso é verdade mesmo? Não é possível, porque se for assim, então meus desejos de um dia me tornar uma milionária não faz o menor sentido, porque é horrível. E eu, por mim próprio, percebi que talvez eu estava carregando uma crença dos meus pais. E entrei nessa ONG para que eu pudesse conhecer de perto o que é, de fato, aquele mundo desconhecido que todo mundo apedreja. E eu descobri que são pessoas tão normais quanto a gente, que têm ideais tão legais quanto a gente, e que defendem projetos muito legais, a maioria em silêncio, o que eu achei mais sensacional ainda. Tudo de forma oculta, ninguém precisa saber. Mas todo mundo ali sustenta um projeto social de cunho particular ainda por cima. Muito verdade. Mas a gente só acredita isso, né? Acredita nesse tipo de informação fazendo o quê? Vendo de perto, participando, e aí você começa a descobrir que mais da metade das coisas que você ouviu era mentira, que não existem tantas pessoas ruins, que na verdade 99,9% das pessoas são bem legais, são bem gente boa e não são nem um pouco discriminatórias. Se eu falar para vocês, eu acho que até agora eu não cruzei com nenhum que eu me sentisse discriminada por não pertencer àquele círculo social, nem nunca, nunca. Para vocês terem uma ideia, as reuniões são em roda para representar a igualdade. Você dá a mesma opinião que qualquer pessoa que tem ali, sei lá, 3 gerações sustentadas só com a própria riqueza. Então, a gente precisa ressignificar muitas das coisas que nós aprendemos. Como eu vou querer, vamos usar aí a história da riqueza, ser rica se todo mundo me diz que isso é horrível, se todo mundo me diz que isso é pecado, se todo mundo me diz que precisa ser ruim para ter dinheiro, se a mídia me mostra o tempo todo como é ruim ter dinheiro, é só pegar, gente, olha só como a gente já é empobrecido desde sempre. Todos os heróis, tirando o Batman, todos os heróis são pobres e todos os vilões são ricos. Olha só ali né? A informaçãozinha enrustida, desde quando a gente é pequenininho, desde quando a gente está lá na infância. A gente aprende isso o tempo todo. Todo herói é pobre e todo vilão é rico. Automaticamente ser rico é ruim. Olha que doideira. Vocês já perceberam? Tirando o Batman, que ele é rico mesmo, o resto é tudo pobre, tudo ali, né? Ah, e o Homem de Ferro. Mas se vocês verem qual é né, qual é o link entre o Batman e o Homem de Ferro, eles não são de fato super-heróis, né? Eles são humanos que construíram, vamos dizer, carcaças para, né, lutar junto com os heróis. Né? O Batman é humano e o Homem de Ferro também é humano. Tirando esses dois carinhas, não me recordo de ninguém. E olha que engraçado, né? Justamente esses dois são os únicos dois que têm poder aquisitivo. Então, a gente precisa entender
O que é que está te prejudicando? O que é que está te fazendo não ter aquilo que você deseja? Qual é o medo que você está acreditando? O que foi lá atrás na sua criação que está reverberando agora de forma negativa? E não existe culpados nisso. Não existem culpados nisso. Porque seus pais fizeram o melhor que eles puderam, o melhor, com aquilo que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. Só que o melhor, às vezes, não vai ser suficiente para você na vida de hoje. O melhor deles talvez não seja suficiente para aquilo que você quer hoje. Então, você vai ter que começar uma jornada independente, uma jornada sozinho, solitário. E é aí onde a gente começa o que? A buscar o conhecimento e o autoconhecimento. E é aí onde eu criei, né? Na verdade, foi com esse intuito a proposta do curso de terapia global. Porque já me perguntaram 1 milhão de vezes, por que você criou terapia global? Simplesmente porque foi com aquele conhecimento que eu comecei a mudar muitas chaves para que eu vivesse uma vida melhor, 100% independente. Eu nunca quis trabalhar para ninguém. Pra vocês terem uma ideia, minha carteira de trabalho é lisinha, gente. Não tenho nenhum registro na minha vida. Nenhumzinho. Nunca tive um registro na minha vida. A vida toda eu quis trabalhar para mim, porque é o que eu acreditava, era o que eu achava que ia me trazer aquilo que eu queria. E de fato é o que me traz, é o que me traz a felicidade, a liberdade, saber que eu vou construir o meu dia todos os dias, saber que eu vou dizer o que é o limite, o que não é, saber que eu vou crescer para onde eu quiser, se eu quiser para a esquerda, se eu quiser para a direita, se eu quiser para cima, para baixo. É essa a liberdade que eu desejava. Só que para eu alcançá-la, a gente tem que comer o pão que o diabo amassou, viu? Porque eu precisei entender muito primeiro o meu pior inimigo, que sou eu mesmo. Eu precisei entender como a minha cabeça ia me boicotar, como é que os meus sentidos e sentimentos iam me boicotar, como é que o meu inconsciente, sem eu saber, ia me boicotar. É por isso que eu passei a estudar, e aí, a partir desse momento, quando eu consegui entender e compreender todas as coisas, quer dizer que eu virei ninja? Jamais, eu sou só um ser humano. Vou cometer erros até morrer, graças a Deus, porque são os erros que vão me aperfeiçoar. Mas vai aliviar o peso da jornada. E outra, muito mais importante do que isso, além do conhecimento, estar disposto. Estar disposto a arriscar. Porque só acumular conhecimento na cabeça também não vai te ajudar em nada. Só acumular um monte de conteúdo na sua cabeça também não vai te ajudar em nada. Mas é ser ousado, arriscar, a ser vulnerável. Ser vulnerável é colocar o seu coração para fora no mundo e saber que vai ter gente que vai pisar sim. E tudo bem, eu vou aguentar essas pisadas porque faz parte. Vai ter gente que vai te criticar, vai ter o pessoal que não construiu nada e vai querer fazer a crítica construtiva. Vai acontecer um monte de coisa. É só estar disposto. Ok, eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou derramar umas lágrimas, mas eu estou disposto. E se permita viver os erros. Para com o perfeccionismo besta. Não existe perfeccionismo, não existe nada 100% correto, 100% certinho. Não existe. Alguém inventou isso e as pessoas estão carregando até hoje, de que tem que ser o melhor, de que tem que ser o mais perfeito. Já viram aquela frase antes feito do que perfeito? É a frase da minha vida, antes feito do que perfeito. Eu, não sei, eu já comentei com vocês que a minha primeira palestra durou 17 minutos e eu paguei um mico terrível, porque ninguém conseguiu entender o que eu falei. Eu falei tão rápido, tão nervosa, tão baixo. Pra vocês terem uma ideia, o palco era gigantesco, eu fiquei num canto só, perto da coxia. Nem conseguia me apresentar direito. Mas antes feito do que perfeito. Hoje eu consigo fazer melhor? Com certeza, bem melhor. Mas eu precisei fazer errado várias vezes para fazer melhor. Eu precisei me arriscar várias vezes para conseguir fazer melhor. Então, é importante que você se permita ser vulnerável, se permita errar, se permita abrir o coração, mesmo que as pessoas vão lá jogar uma pedrinha, não tem problema, faz parte. E aí, quando você estiver bem machucadinho, se reúne com alguém que está na mesma jornada que você.
É aí quando a gente começa a perceber que os nossos círculos sociais começam a ficar diferentes. Eu sempre falo, amigos são para serem guardados no coração. Sabe por que no coração? Porque lá eles podem ficar, independente se eles frequentam ou não a sua vida. Porque você vai precisar migrar de círculos sociais o tempo todo. Seus amigos de hoje não serão os de amanhã, que não serão os depois de amanhã. Então, guarda eles no coração e se permita evoluir e conhecer outras pessoas, outros perfis, outras histórias. Não fica na mesma história. Você não precisa ficar naquele mundo pequeno. Você pode continuar crescendo. E as pessoas que passaram por você, guarda no coração. Seja grato a elas. Mas você vai perceber que vai ter um momento que não dá mais para ficar ali. Você vai ter que evoluir. E quando a gente evolui, às vezes algumas pessoas ficam. E tudo bem, faz parte, é normal. Você não vai conseguir manter, é muito difícil, viu? Os mesmos amigos para sempre. Você pode se reunir de vez em quando para ele, com eles, mas não vai ser aquela frequência diária. Vai mudar, você vai mudar, tudo vai mudar, a vida vai mudar. Então você vai ter que ir evoluindo. Por isso que a gente fala que é ser flexível e vulnerável. Entender que sim, vão acontecer coisas que vão ser tristinhas, mas que são necessárias. E coloque tudo no seu coração para seguir em diante. Põe no coração. Ai, sou muito grato a tudo que me aconteceu até hoje. Vou pôr no meu coração e vou seguir. Siga com a sua vida. A melhor forma de você honrar tudo que você recebeu dos seus pais, ou da vida, ou de Deus, para quem é religioso, é seguindo, seguindo, crescendo, se desenvolvendo. Aí sim você vai fazer jus a todos os sacrifícios feitos antes de você, dos seus papais, dos seus avós, dos seus bisos, o que todo esse mundo teve que passar para que você chegasse aqui hoje. Aí você vai estar fazendo jus, sendo feliz, prosperando, até para que você possa ajudá-los também, que você possa voltar e contribuir com a vida deles. E não só com a deles, de preferência com a vida de todo mundo. Você pode melhorar a vida de muita gente, independente do seu negócio. Independente do seu negócio. Ah, mas eu vendo chocolate, vamos dar um exemplo. Ok, Cacau Show vende chocolate, mas ela sustenta uma obra social. E provavelmente vocês também não sabiam, porque geralmente isso é embaixo dos panos. Olha que legal. Dá para fazer muita coisa legal. A gente julga as coisas de forma muito rasa. A gente precisa ter mais profundidade em tudo aquilo que observa. Por que a pessoa está fazendo aquilo? Por que aquilo está sendo feito? Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá, vamos observar. Por que eu estou me boicotando? Por que eu estou me impedindo de ser melhor? Alguém falou que você não precisava ser melhor? Porque às vezes a gente ouve lá na infância. Ah, você não vai ser mais do que isso. E pronto, você pôs como verdade, está carregando até hoje isso. Pensa. Você é um reflexo de tudo que você ouviu, aprendeu e sentiu. Se você não está andando hoje, é porque esses reflexos estão te perturbando. Estão tomando o seu ar. Por isso é tão importante a gente se conhecer. E, obviamente, por isso, já vou deixar estendido o convite. Assistam a aula da semana que vem, vai ser aberta, vai ser gratuita. A primeira aula do curso de terapia global na terça. Aproveita. Na primeira aula já dá para aprender bastante coisa? Já, vocês vão entender como funciona a caixolinha. Claro, não em toda a sua amplitude, porque é longo, né? Mas já dá para ter um conhecimento. Tenta investir em se entender. Deixa eu me entender. Se eu não estou andando, é porque eu não estou deixando. Porque existe alguma informação gravada de forma errada na minha cabeça. Deixa eu refletir. Se eu não estou conseguindo ir na academia porque eu não gosto, é porque você está deixando algum referencial negativo tomar conta de você. E olha que terrível você deixar que coisas do passado te amarrem hoje. É como se eu continuasse naquela coisa do, poxa, minha mãe não gostava de educação física, eu também odeio, eu nunca mais vou. E olha que interessante, eu ainda não gosto. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente aprende no passado é muito forte, é muito verdadeiro. Eu ainda não gosto, mas eu vou. Porque eu não posso impedir que eu não gosto de nem sei de onde começou, me impeça de seguir com os meus planos, me impeça de seguir com os meus objetivos. Por incrível que pareça, eu sei que não parece, mas eu sou tímida. Eu sei que não parece, tá, gente? Mas eu sou tímida.
Sou bastante tímida. Para vocês terem uma ideia de como era tímida, quando eu estava no colégio, eu pagava para os meus colegas apresentarem o trabalho para mim. Pagava umas moedas, tá? Porque eu não tinha muito, não. Mas os meus colegas apresentavam para mim. E eu que fazia todo o trabalho. E geralmente eu fazia todo o trabalho para não ter que apresentar. E olha só como eu consigo falar hoje com pessoas, como eu consigo gravar vídeos. Se é algo prazeroso, adivinha? Não, não é. Me dá o nervoso do mesmo jeito todo santo dia. Eu ligo esse computador todo santo dia para falar com pessoas. Todo santo dia dá o mesmo frio na barriga, não melhora em nada. Mas eu não vou impedir que coisas do passado, sentimentos da infância, coisas lá de trás, venham me limitar hoje. Porque isso não é justo comigo. Isso não é justo comigo. Eu não vou limitar a minha vida, me recuso limitar a minha vida por algo que eu aprendi. Então, se eu entendo que isso vem lá de trás, não, hoje eu sou adulta, hoje eu mando naquilo que eu quero sentir. Quer dizer que vai sumir com o meu passado? Claro que não, não vai sumir. Vou continuar tendo os frios na barriga na hora da aula, vou continuar tendo 10 mil calafrios na hora que eu for dar uma palestra em público. E olha que interessante, nos anos de 2016, 2017, foram os 2 anos. Fiquei 2 anos viajando para falar em público. 2 anos dando palestra em tudo que é cidade. Com centenas de pessoas. E eu odeio falar em público. Olha que ironia. Odeio ir na academia, vou todo santo dia, 7 horas da manhã. Nossa, eu amo comer, odeio fazer dieta. Faço todo santo dia, já perdi 10 quilos em menos de 2 meses. Entende? Não é que você vai deixar de sentir aquela coisa ruim, aquele medo, aquela insegurança, aquela falta de autoconfiança. A questão é que você vai passar a dominar aquilo, porque você pode dominar. A vida é sua. Os referenciais são do seu passado, mas a vida é sua. Graças a Deus, Papai do Céu deu livre-arbítrio. Eu não posso deixar que a vida me carregue. Não, a vida não vai me carregar. Eu vou direcionar para onde eu quero que ela ande. E é assim que você vai viver todos os dias. Você vai escolher para onde a sua vida vai andar. E não que a vida te carrega, ai, a vida me trouxe até aqui. Mentira, não foi a vida que te trouxe até aí. Foram seus medos, suas inseguranças, sua falta de autoconfiança e todos os demais negócios que a gente aprende lá atrás. Porque a gente aprende, não tem como. E se a gente vem, por exemplo, de famílias muito tímidas, a timidez é herdada. Na minha casa, acho que a pessoa mais tímida, talvez não. Talvez fosse minha mãe, ou talvez meu pai, não sei. Eu não sei dizer de onde vem a timidez, o bloqueio de falar em público. Eu sei que a alienação com a tecnologia, com certeza, veio da minha mãe, porque é, vixe Maria, eu e a tecnologia, a gente precisou entrar num acordo para a gente se entender. Mas deu certo, deu certo. Não se esqueça, você manda na sua vida. Se você não consegue fazer isso hoje sozinho, então, ou busca um processo terapêutico, ou entra num curso de autoconhecimento. Vou entrar nesse de terça que vem? Entra. Se você puder, entra. Eu não vou ficar fazendo joguinho de, ai, faça o curso porque é legal, porque não sei o quê. Não, não vou fazer esse marketing besta, porque eu estou falando algo que é real. Se você puder, faça. E toda a aula vai ser insuportavelmente dolorosa, porque você vai descobrir que você fez algo muito errado. E é normal e tudo bem. A gente é assim, a gente vive assim. A gente vai errar todos os dias. Mas faça, se permita. Investe em você. Olha, olha, acho que é a palavra de tudo. Invista em você. Você é o seu maior recurso. Você é a pessoa que vai te levar para outra vida. Então, invista em você. Muito mais em conhecimento do que em qualquer outra coisa, porque conhecimento, de fato, nossos pais estavam certos. Conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira. E ele nunca sobra. Ele pode até acumular sem uso, mas ele nunca sobra. Mas uma hora ou outra, aquele conhecimento vai dar um start e você vai usar ao seu favor. De preferência que seja agora, tá, gente? Já vai usando para vocês aprenderem. Mas se não conseguir, vai se esforçando. Um dia de cada vez.
Sem metas absurdas, pelo amor de Deus, bota meta diária. Meta de hoje, sei lá, vou montar meu Instagram do negócio. Meta de amanhã, vou fazer um post naquele Canva, porque é difícil fazer quando eu não sei. Haja tutorial de YouTube, eu aprendi tudo lá. Depois de amanhã eu vou fazer um vídeo, morro de vergonha, mas faz o vídeo, faz o vídeo. Tem um monte de gente igualzinha a você pensando, eu não vou fazer porque eu tô com vergonha. Mas faça. Uma hora vai ficar normal, uma hora vai ficar orgânico, e não quer dizer que vai ficar menos, como se diz, menos complicado, porque o friozinho vai vir sempre, a dificuldade interna de cada um vai sempre tá dando uma latidinha ali no fundo. O importante é você conseguir dominar esse impulso. Belezinha? Então, fica aí minha dica. Assistam a aula aberta na terça-feira que vem. Quem já participa dos grupos, eu sei que tem as meninas aí que já fazem aula, pode participar dessa primeira aula se quiser recapitular a aula. E para quem é novo, seja bem-vindo. Entre. Importante, hoje, eu escolhi a data de hoje, obviamente, tem todo um significado para mim, até porque é a última aula de vocês. Eu lancei um curso novo, mas que não é ao vivo, ele já está gravado. E ele vai falar sobre isso, é mais para as mulheres, vai falar sobre como você perceber, como você distinguir um agressor emocional dentro dos aplicativos de relacionamento. É uma nova realidade, os aplicativos de relacionamento, é uma nova realidade. A gente não pode fingir que, isso não existe, que besteira. Não, gente. É uma nova realidade e a gente cada vez mais vai ter que aceitar mais de que as pessoas se conhecem por aplicativos de relacionamento. Até porque o mundo está levando a gente mais ainda para esse caminho. Então não dá mais para ficar tirando sarro de quem usa o Tinder, o Happn, Badoo e por aí vai, porque existem centenas, né? Não dá mais para tirar o sarro dessas pessoas, porque hoje é um recurso necessário. A vida se posicionou de uma forma tão diferente que se faz necessário esse tipo de recurso. Não dá, brinquei com uma cliente hoje, eu falei assim, gente, está tão corrido hoje, está tão corrido hoje, que o pouco tempo livre que a gente tem, a gente nem tem tempo, nem quer conhecer alguém, porque está cansado, você quer dormir, você quer descansar. Então, por isso, cada vez mais se faz mais uso desses aplicativos de relacionamento, porque a gente está esgotado. O mundo tem cobrado muito mais da gente. Eu tenho pena das crianças. Quando a gente era pequeno, eu ainda tive que fazer várias coisas, mas talvez a geração dos nossos pais. Qual era a obrigação deles? Terminar o ensino médio. Agora, qual é a obrigação das crianças de hoje? Terminar o ensino médio, prestar vestibular, já tem que saber o inglês, tem que saber o curso de informática, no mínimo um técnico. Já pararam para pensar? Tudo é sobrecarregado, tanto a vida dos adultos quanto a vida das crianças. Tudo tem um excesso de necessidades e informações. Então, eu percebo que ou a gente se prepara para entrar nesse mundo digital, e aí, quando eu digo a gente, todas as mulheres, homens também, obviamente, mas as mulheres com um grauzinho um pouco mais acentuado. E a gente aprende a reconhecer agressores emocionais. Quem são os agressores emocionais? São os aventureiros. Aquele cara que está lá, se passa de príncipe, mas só quer dar uma lambidinha e ir embora, né? Para não falar outra coisa. Então, o objetivo desse curso é reconhecer esses agressores, conhecer esses aventureiros para você não perder tempo, para você não sofrer. O emocional já está muito cansado, ainda por cima a gente perde tempo com alguém que só quer, né? Machucar a gente emocionalmente, então não é necessário. Para isso foi criado este programa. Eu jogo para vocês o link lá do grupo do Terapia Global para vocês participarem da aula aberta na semana que vem e jogo no grupo também esse curso que na verdade eu fiz em formato de método que é mais fácil para aprender, que chama Olhar Além, que é olhar além das aparências, compreender o outro além daquilo que eu acho, que vai bem além disso mesmo. Tá bom? Bom descansinho. Para quem eu for ver terça até terça. Para quem precisar de ajuda, informações extras, seja lá o que for, fica à disposição lá no Telegram, meu Instagram, meu Zap, acho que também tá lá, tá tudo lá. Então, vocês podem me chamar.
Quiser me chamar no privado, conversa particular, atendimentos, estou disponível para tudo. Só atendimento que eu só faço de segunda, tá, gente? Porque eu preciso ter vida também. Bom descanso, cuidem-se e a gente se vê aí num próximo momento, num próximo curso. Em março entram mais alguns cursos gratuitos. Aproveita, gente, porque de graça até injeção na testa, tá bom? Se cuide.